E aí, pessoal, tudo bem? Para quem veio aqui nesse tutorial, tá? Através do nosso aplicativo, a gente vai fazer o preenchimento dos formulários, tá? De solicitação de visto de procura de trabalho em Portugal. Então, vamos começar aqui pelo primeiro documento, tá? Eh, Normalmente, pessoal, eu utilizo esse site, tá? I Love PDF, que ele é um site de edição online, tá? É bem leve e, e assim, muito eficiente, tá? E detalhe que ele é gratuito, você não precisa pagar nada para utilizar ele. A gente vai aqui em selecionar arquivo, conferência de documentos, que é o arquivo que eu já baixei, tá? Provavelmente essa tela que eu de documentos não vai aparecer para você aí, mas o documento é esse daqui. Vamos dar um zoom nele aqui, para facilitar de você visualizar. Aí aqui a gente vai ter o visto de procura de trabalho até 120 dias. A primeira solicitação aqui de preenchimento é o nome e apelido, tá? É o primeiro nome e o último nome que tem nosso nome. Então a gente vai colocar aqui, vamos criar uma persona, tá? Uma pessoa, um personagem fictício aqui somente para poder ilustrar aqui o preenchimento. Vamos criar aqui o Bruno Santos. Santos. E logo em seguida você vai ter o endereço de correio eletrônico, tá? O nosso e-mail, tá? Nosso e-mail, vamos criar um e-mail aqui para o Bruno. Lembrando que esses dados aqui você vai preencher com seus dados, tá? Aqui é somente a gente está ilustrando para mostrar como é que se preenche. Aqui a gente vai colocar o e-mail do Bruno, bruno@gmail.com. Vamos colocar em negrito, colocar aqui em 18, tá? Dá um ESC para sair da edição. Logo em seguida você vai ter aqui, ó, contato telefônico direto. É o seu número de telefone, tá? Vamos colocar um número de telefone aqui para o Bruno, número de telefone aqui para ele. Vou colocar no DDD 21. 956352546. Este é um número fictício, tá? Se existe alguém que tem esse número, me desculpe, mas eu acabei de criar ele aqui e não tinha intenção de prejudicar, caso alguém tenha esse número. O e-mail é a mesma coisa, tá? Eh, Vamos colocar aqui, número de contato direto. E aqui vai ter uma pergunta que você pode colocar aqui, justamente qual é o motivo que você vai para Portugal, que é procurar trabalho, tá? Aqui, ó, motivo de deslocamento a Portugal. Vamos lá. Procurar trabalho. Aqui, vamos colocar em 18, tudo preenchidinho. Lembrando, pessoal, que esse documento aqui você vai imprimir ele em duas vias, tá? Uma via você vai preencher de acordo com os documentos que você for anexando ao seu processo, antes de enviar para a VFS, e você vai dando OK aqui, e quando você for enviar, você vai enviar uma folha dessa em branco também, tá? Somente com os seus dados, sem estar preenchido esse questionário aqui do lateral. Você vai preencher completamente, tá? Inclusive o questionário, e o outra via você vai deixar sem preencher esse formulário do canto. Aqui esse documento é só isso, tá? Não precisa fazer mais nada. A gente vai aqui, ó, no botão editar PDF. Ele vai gerar o documento, clicar em baixar. Eu vou abrir esse documento somente para vocês verificar como é que ele vai ficar preenchido, tá? Ele já vai abrir aqui automaticamente. Eu deixei já esse processo para ele abrir automático. Tá carregando. Aqui, ó. Ele vai ficar desse jeito. Aí é só você vir aqui no botãozinho e imprimir esse documento, tá? Em duas vias. E uma você vai preencher e a outra você vai mandar em branco para a VFS. Aqui os dados seu tudo certinho. Vamos fechar. Vamos aqui abrir um outro em branco e vamos para o próximo documento. O próximo documento a ser preenchido
é o formulário, tá? O formulário de pedido de visto. Ele vai abrir aqui. O formulário ele é um pouquinho mais complicado, porém ele é bem tranquilo de se preencher, tá? Não tem nenhuma necessidade de ter um advogado em si para preencher isso daqui, porque é uma informações que se diz respeito pessoal seu, tá? Então, assim, ele é bem simples de se preencher, você só precisa ter atenção no que você vai preencher, tá? Vamos dar um zoom aqui, facilitar a visualização. Aqui, ó, logo após você preencher tudo, tem esse campo foto. Você vai pegar uma foto 3x4 e vai colar ela aqui nesse canto, tá? Nesse formulário. Lembrando que esse você vai imprimir em 2 vias também, tá? Só que uma via você vai mandar totalmente em branco, sem preencher nada, somente assinado no campo 37 na última folha. E o outro você vai mandar totalmente preenchido e assinado, e com a foto, tá? Vamos aqui para preencher o documento. Apelido, no caso aqui ele é o apelido do Bruno dos Santos, o apelido dele é dos Santos. Então a gente vai adicionar texto. Vamos colocar aqui dos Santos. Só lembrando, coloca sempre em negrito para facilitar a visualização, tá? Você pode colocar em 14, tá? Você vai me entender por que 14. A gente vai aqui. A próxima, a número 2 é apelido quando de nascido, tá? Por exemplo, eu casei e mudei o meu último nome. Aí aqui em cima vai ser o apelido seu atual e aqui o apelido seu de nascimento. Seria o seu sobrenome de nascimento e o sobrenome de casado. Mas aqui no caso do Bruno ele é solteiro, então ele vai ser o mesmo sobrenome em cima e o embaixo. Ok? Opa, 14. O próximo, em número 3, é o nome próprio, tá? Seria o seu primeiro nome. No caso aqui eu vou colocar Bruno. Negrito. 14. A quarta pergunta é data de nascimento. Lembrando que a data de nascimento ela é ao contrário aqui, tá? Vai ser sempre ano, mês e dia. A gente vai colocar aqui o Bruno nasceu em 1992, no mês 9, dia 20. Vou colocar nesse formato. Negrito. 14. Local de nascimento. Você vai colocar a sua cidade e o seu estado, tá? No caso do Bruno aqui, eu vou colocar que ele nasceu em Adamantina, São Paulo. Aí, no caso aqui, você vai preencher com seus dados, tá? Todos esses dados que eu estou preenchendo aqui são fictícios. Embaixo, país de nascimento, Brasil. Lembrando que lá fora, tá? Brasil se escreve com Z, tá? E o nosso Brasil a gente escreve com S. Mas, aqui no formulário você pode colocar como a gente escreve, tá? Brasil. Nacionalidade atual e nacionalidade de nascença se for diferente. Vamos se dizer que você nasceu no Brasil e você se mudou para os Estados Unidos e nos Estados Unidos você se naturalizou americano. Então, no caso aqui, você vai ter que colocar aqui, ó, nacionalidade atual, americano, e embaixo aqui você vai ter que colocar brasileiro, tá? Brasil. Então, vamos colocar aqui. Brasileiro, 14. O Bruno, ele é brasileiro, brasileiro. Então, vamos colocar aqui, brasileiro, negrito, 14. São. Vamos para a questão número 8. A questão número 8 ele vai se caracteriza sobre a sua sexualidade, tá? Ela vai ser sua sexualidade de nascença, tá? Não é aquela que, eu depois de um tempo eu me identifiquei como mulher, eu me identifiquei como, sei lá, cachorro, o que seja. Aqui você vai colocar a sua sexualidade de nascença, tá? Portugal não quer saber seu estado sexual
por escolha, tá? Mas sim biológico. Então a gente vai colocar aqui um xizinho, negrito. Lembrando que esse xizinho aqui você pode colocar em 18, tá? Para facilitar deles visualizarem aqui na hora. Escolhendo. A questão número 9, estado civil. Aí você tem aqui estado solteiro, casado, separado, divorciado, viúvo e outros a especificar. Esse outro a especificar é quando você tem uma união estável, por exemplo. Você coloca aqui união estável e, e só preencher e colocar o xizinho aqui. No caso dele, ele é solteiro, o Bruno, tá? Essa persona que eu criei, somente a fim de preencher os dados. Opa, muito alto. 18. Sair da edição com Oscar. Vamos aqui em solteiro. Aqui na questão número 10, aqui no caso de menores, apelido, nome, endereço, se diferente do requerente, a nacionalidade do progenitores, tá? Por exemplo, se ele for nacionalidade for diferente do progenitores, tá? Você tem que marcar aqui pai, diferente da mãe, e colocar aqui por baixo. Isso não precisa colocar, mexer em nada, tá? No caso, normalmente quem solicita serviço é maior de idade, então tem necessidade. Aqui é só no caso de menores, tá? Menores de idade abaixo dos 18 anos. Vamos para a questão número 11. Questão número 11, você pode colocar seu CPF, seu passaporte, seu RG. Eu aconselho aqui você colocar seu CPF, tá? 459-365-259, traço 09. Tá? Lembrando que esse número de CPF é fictício também, tá? Eu estou criando ele aqui agora somente para fim de ilustrar o PDF. Em 14, vamos aqui. Tipo de documento de viagem, você vai colocar passaporte ordinário, tá? Ou se você tiver outro documento, mas provavelmente você vai ter o passaporte ordinário, que é o passaporte comum, tá? Vamos colocar um xizinho aqui, negrito, 18, então essa para sair da edição. Aqui, o número do documento de viagem, tá? Esse número de documento é o número que vem no passaporte. Em todas as folhas esse número tem, tá? Normalmente ele começa com G, mas pode ser que ele comece com outra letra. Vamos colocar aqui GD 095629, número criado aqui agora. Opa, sair da edição. Negrito, em 14. Pessoal, aqui está parecendo que está bem pequeno, tá? Mas não está. Na hora da impressão, isso daqui você vai ver que ele fica bem legível na hora de você fazer a leitura, tá? Vou até aumentar um pouco mais, facilitar aqui. Aqui, ó. Data de emissão. Aqui é a data de emissão do seu passaporte. No caso do Bruno aqui, eu vou colocar uma data aleatória, 26/5/6. Lembrando que tem que ser em stencil, tá? Ele não pode ser alfanumérico. Então, vamos colocar aqui por stencil o mês. Vamos colocar aqui novembro de 2020. Opa, 2016. 2018, melhor. Dá uma essa edição. Negrito. 14. Aqui a gente vai para a solicitação dele aqui da validade, né? Questão número 15. Vamos colocar a validade aqui em 25. De novembro de
Ali é 18, então vai ser 28. 2028. Calculando uma base de 10 anos, né, que é a média de validade de um passaporte. Vou colocar aqui 14. Tá? Aí aqui é o órgão emissor, tá? Qual foi o órgão que emitiu o seu passaporte? Aqui em São Paulo, onde eu tirei o passaporte, que foi em São José dos Campos, né? Cidade do Vale do Paraíba, ela ficou com essa sigla, tá? Eu vou colocar a mesma sigla aqui para você entender onde que fica. Ele fica bem no cantinho do lado direito, na parte de baixo. Vai ter ali autoridade, vai ter escrito autoridade, depois authority, é, e logo embaixo as informações, tá? Então aqui vai ficar BF, DPF, SJK, SP. No seu passaporte pode ser que esteja outra sigla aí, tá? Então, aqui você se atente a colocar a sigla do seu passaporte, tá? Então, colocou a sigla do seu passaporte. Na questão 17, endereço de domicílio do requerente, você vai colocar o teu endereço e o seu e-mail, tá? E o endereço eletrônico aqui no caso, seria o seu e-mail. Então vamos colocar aqui um e-mail, um nome, um e-mail fictício para essa pessoa que eu criei, você coloca o seu aí. Rua Bolê, 129, 20. No e-mail, eu vou colocar aqui o e-mail do Bruno, né, bruno@gmail. É só você dar um enter, tá? E ele já vem automaticamente aqui para baixo. Se você quiser, ó, você pode deixar assim ou você pode editar aqui também. Vou colocar aqui para deixar no centro, tá? Fica a critério seu. Então aqui a gente vai colocar em negrito, em 14, e aqui a gente vai puxar para cá. Ó. Vamos colocar aqui. Aí aqui, ó, você viu que com 14 ele vai se encaixar perfeitamente, ó, nos campos que são menores. Então em negrito ele fica já em evidência para saber o que é que está escrito. Número de telefone, tá? Você vai colocar o seu número aí. No caso do Bruno, que eu não lembro nem qual foi o número que eu coloquei no último documento, mas vou colocar aqui qual eu me lembro aqui. 92565 e 526. Eu acho que é isso, não me recordo direito, mas enfim, é só um número fictício. Vou colocar em negrito, 14, dá um ESC para sair da edição, já puxo ele para cá. Aqui em 18, a gente vai ter residência num país diferente do país de atual nacionalidade. Se você morar fora do país, você vai colocar sim e colocar a referência, tá? Você tem que estar legalmente no outro país para estar solicitando esse visto. No caso do Bruno aqui, ele mora no mesmo país de nascença, seria o Brasil, né? Então vamos com xizinho, negrito, 14, não, 18. Vamos colocar aqui, ó, xizinho. Já vamos para a segunda folha. Ah, desculpa, segunda folha não, aqui embaixo tem a questão 19, ó. Vamos colocar aqui uma profissão pro Bruno, tá? O Bruno, vamos colocar a profissão dele de açougueiro. Então aqui a gente vai descer o documento, vamos para a questão número 20. Empregador, endereço e número de telefone do empregador para estudantes, nome e endereço do estabelecimento de ensino. Aqui você vai colocar o local que você trabalha, ou se você é estudante, no local que você estuda, tá? Endereço, nome, telefone e o nome de quem vai atender, e o nome da instituição, tá? Isso vale tanto para o empregado e tanto para estudantes.
Aqui o Bruno, ele trabalha no açougue. Açougue do Vale. Açougueiro. Assim que se escreve. Açougueiro do Vale. Barra. O nome aqui do patrão dele de Luiz. O telefone aqui 21 95648 5845. Tá? Então aqui, logo seguido embaixo, a gente vai colocar o endereço, tá? Rua Bambolê. Aqui, não deu um enter. Rua Bambolê. Bambolê, número 30. Adamantina, SP, São Paulo. Então aqui você colocou o nome do lugar, o nome do seu patrão e o endereço, tá? Asker aqui, Negrito, 14. Aqui na questão 21, principal objetivo da viagem, você vai colocar aqui, ele tem várias opções, entre elas formação, reagrupamento familiar, voluntariado, desporto, acompanhamento médico, tratamento médico e estudos. Na nossa opção, a gente vai colocar aqui em outros, tá? Então a gente vai colocar um xizinho, Negrito, vamos colocar aqui em outros. Motivo do deslocamento, procura de trabalho. Vamos dar um Negrito, 14. Logo em seguida vamos ter a opção 22, estado membro de destino, que é onde você vai chegar, né, que seria Portugal, e o estado membro de primeira entrada, seria o país que você vai entrar, tá? O primeiro país que você vai descer quando você chegar na Europa, o primeiro país. No caso aqui, eu aconselho você a comprar uma passagem diretamente para Lisboa, tá? E você uma passagem direta para Portugal. Muitas vezes sai até mais barato do que você comprar com escala, em determinadas estações do ano, ou tempos do ano, né? Vamos colocar aqui que ele vai descer em Portugal mesmo. Portugal. Negrito, 14. Agora vamos para a questão 24. Número de entradas pedidas, tá? Você vai colocar aqui duas entradas, que seria residência, e depois tem outra opção, entradas múltiplas, estado temporário, tá? Você vai colocar aqui em duas entradas, um xizinho, Negrito, 18. Tá? Seria uma entrada e uma saída, então eles consideram como duas entradas. Duração da estada de trânsito previsto, indicado em número de dias. Aqui você vai, como é um visto de procura de 120 dias, você vai colocar 120 dias, tá? Vamos colocar aqui Negrito, 14. Logo em seguida, embaixo, vamos ter a questão 26, visto concedido nos últimos 3 anos. No caso do Bruno, ele não tem nenhum, tá? Provavelmente você que vai estar solicitando, provavelmente você não vai ter nenhum visto solicitado para Portugal, porque para a gente fazer turismo lá não precisa de visto. Então seria somente
Se caso você já tivesse solicitado algum visto de trabalho ou de procura de trabalho, aí você marcaria com a opção sim e a data de validade, tá? Vamos colocar em negrito, 14, vamos colocar aqui, não, opa, 14 não, aqui no caso é 18, né? 18, opção não. 27 e 28 ele não é aplicável para esse visto. 29, data prevista de chegada no espaço Schengen. Você vai colocar uma data prevista, tá? Aconselho se você colocar pelo menos, no mínimo, a 90 dias, tá? De 90 a 120 dias depois que você envia o documento para o consulado. Por quê? Porque o consulado ele demora um pouco para te responder. Então, aconselhar você ter um espaço bom de, de solicitação para que você não fique muito aflito, tá? Porque realmente demora muito, em torno de até 60 dias úteis, tá? E se você somar, vai dar em torno de 90 a quase 120 dias. Então, vamos colocar aqui que hoje, no caso, é dia 23. Vamos fazer uma conta básica aqui no aplicativo de contagem de dias. Então, aqui a gente tem calma aí, duração entre datas. Vamos colocar aqui 90 dias, né, duração. Então, aqui vai cair a data prevista. No caso, se eu mandasse hoje os documentos, tá? Então, eu colocaria aqui para o dia, a data de viagem para o dia 21 de fevereiro de 2025. Espaço de 90 dias, tá? Isso eu não estou calculando como se fosse dias úteis, estou calculando mais ou menos como dias corridos, tá? 90 dias corridos. Que é a média aí que demora. 14. Aí agora para calcular, 21 de fevereiro, né? Vamos calcular aqui 21 de fevereiro. 21 de mês 2 de 2025. Vamos colocar aqui 120 dias. Então vai dar no dia, aqui na questão 30, que seria a data prevista de partida do espaço Schengen, que é o dia que você tem que sair de Portugal se você não tiver conseguido cumprir com os requisitos. Tá? Você vai colocar aqui 21 de junho, sim, né? 2025. Então a gente vai colocar aqui para cima, negrito, 14. Daria 121 dias. 121, desculpa, 120 dias. Na questão 31, você vai colocar seu nome, seu nome, desculpa. Na questão 31 é caso se você tiver alguém que estiver custeando a sua viagem, tá? Ou a sua reserva de hotel, tá? Então aqui você vai colocar o nome e apelido da pessoa que convida em Portugal, referência território nacional, ou em alternativa o nome dos hotéis e alojamento temporário em Portugal. Aqui você vai colocar o nome, tá? E quantos dias você vai ficar em cada determinado local. Então, vamos colocar aqui, vamos criar um hotel aqui, um hotel
Antel. Hotel Bandeira. Nem sei se existe ele. Assim, vamos colocar aqui. Eu vou deixar que ele vai ficar somente neste hotel, tá? Mas normalmente o pessoal costuma reservar 60 e 60, 30 e 90. Vai depender do que você conseguir na hora da sua reserva, tá? Então, aqui 120 dias. Aqui no caso eu vou colocar somente para fim de ilustração. Negrito. 14. Aqui você vai colocar o endereço. Vai colocar o endereço eletrônico do hotel ou da pessoa que está te convidando. Aqui no caso aqui seria o hotel. Então, vamos colocar aqui o endereço. Lembrando que eu estou criando esse endereço, tá? Você vai colocar o endereço do seu hotel que você vai ficar lá. Então, vamos colocar aqui o nome do hotel novamente. A bandeira. Vamos colocar aqui na Rua Magnólia. 120. Em Viseu. Vamos colocar aqui agora o endereço de e-mail deles, né? hotel@gmail.com. Isso são dados fictícios, tá? Eu não estou pegando dados de nenhum site ou de nenhum hotel aqui, tá? Então aqui a gente vai colocar aqui, ó. E aqui você vai colocar o telemóvel dele, tá? O número de telefone. Vamos colocar aqui mais 351 356 365 541. Número fictício. Pode vir aqui assim. Negrito. Pronto. Aqui no 32 é o nome e endereço da empresa ou organização que convida, caso você tenha alguma empresa que esteja te convidando aí para lá. Tá? Não tem necessidade de você preencher, porque esse é um visto de procura de trabalho e não um visto de trabalho. Aqui também não precisa colocar nada, tá? Que é referente a essa questão 32. Na questão 33, as despesas de viagem de subsistência durante a estada do requerente são cobertas. Aí aqui vai ter a opção pelo próprio requerente e depois vai ter outra opção que é por um patrocinador. Isso daqui você não vai precisar preencher, né? Você vai preencher aqui a do lado, que seria pelo próprio requerente, tá? A não ser que você tenha um patrocinador, mas o processo vai ser muito mais burocrático. Então, vamos colocar aqui Negrito 18. Vamos colocar aqui, ó, pelo próprio requerente. Meios de subsistência, tá? É como é que você vai levar o seu dinheiro para Portugal. Você pode levar em dinheiro líquido, em cheque de viagem, cartões de crédito, alojamento pré-pago e transporte pré-pago, outros a especificar. Então aqui você pode colocar o jeito que você vai. Eu vou colocar aqui que o Bruno ele está indo com dinheiro e ele está indo com dinheiro. E ele está indo com outros também, que seria no cartão Wise, tá? Cartão da Wise. Então aqui, opa. Aí aqui você vai colocar aqui, vai especificar. Wise. Conta. Especifique Wise. Então aqui, logo depois você vai colocar no 34 que ele não aplicava, 35 não aplicava. Aí chegamos no final do formulário, que seria aqui o 36, local e data,
Vamos colocar aqui um local e data. E no caso aí você vai colocar o seu local e sua data, tá? Que você estiver preenchendo esse formulário. Vamos colocar aqui 23 de novembro de 2024. Negrito, em 14. E aqui, tá ok. Aqui chegamos no campo de assinatura, tá? Logo após você imprimir esse formulário, você vai precisar assinar no campo 37. E aqui na terceira folha você vai assinar nesse campo aqui também, tá? Isso daqui você desconsidera, mas aqui nesse campo você tem que assinar igual está no seu documento. Aqui no campo 37. E aqui você tem que colocar local e data, tá? Então a gente vai colocar aqui 23, cidade Adamantina, isso, novembro de 2024. Negrito, 14. Aqui você tem uma última folha que ela está em branco, tá? Na hora de você enviar esse formulário junto com os outros documentos que você está juntando, você vai simplesmente enviar duas vias, tá? Uma via você vai preencher, nem eu preenchi aqui agora, vai preencher com seus dados, e a outra você vai mandar em branco, tá? Sem preencher nada. Somente com os campos 37 e a terceira folha assinadas com data, com local e data, tá? As duas folhas você tem que opa. As duas folhas você vai ter que assinar e colocar data e local, tá ok? Uma folha um formulário você vai preencher por completo e o outro você vai somente colocar data e assinatura, tá bom? Então, nesse formulário aqui está completo. A gente vai dar um editar PDF somente para ver como é que ficou. Ele vai demorar um pouquinho para gerar, porque ele ficou um pouquinho pesado, 4 folhas esse documento, mas vai gerar tranquilo. Aqui ele gerou o PDF, a gente vai dar um clicar em baixar. Ele vai baixar aqui e já vai abrir para mim visualizar o PDF. Vou esperar ele gerar o PDF aqui. Ele gerou o PDF. Vou esperar carregar os dados. Carregou tudo certinho. Aqui você vai colocar sua foto, tá? Depois que você imprimir, você vai colar uma foto sua 3x4 somente em uma via do formulário, tá? Na outra via que você vai estar em branco, não precisa colar foto, tá? Aqui vai ter os dados, você vê que ele fica bem preenchidinho, tá? Bem legível, tá? Facilitando assim a visualização do cônsul e de quem vai fazer a vistoria dos documentos. Você vê que ele fica bem legalzinho, sem nenhum erro, né? Para não impedir na hora de ele avaliar o seu formulário dele falar que tem algum erro no seu formulário. Então aqui a gente pode fechar. Vamos para o próximo documento. Próximo, último documento provavelmente. Ah não, se eu não me engano são mais dois ainda. Mas, vamos lá em editar PDF. Esses dois aqui são mais simples, tá? O que a gente vai fazer agora é o requerimento criminal português. Então a gente vai carregar ele aqui. Esse daqui é a declaração do requerimento criminal português. É para eles verificar se você cometeu algum crime ou se você tem algum dado criminal em Portugal. Tá? Você vai aqui editar. Vamos colocar os dados aqui dessa pessoa que eu criei. Seria o Bruno Santos, Negrito, 14 também, com Escar. Filho de, vamos criar um pai e uma mãe fictício aqui para ele. E aqui, Santos, Negrito, 14.
Lembrando que você pode redigir essa declaração de autorização, tá? Você pode redigir ela no Google Docs e para você poder preencher legalzinho. E não tem problema nenhum, você não pode alterar as características dele, tá? Você tem que reeditar como está aqui e acrescentar somente os seus dados. Vamos colocar o nome da mãe. Santos. Vou colocar aqui negrito 14, não mais que para sair de edição. Nascido aí você vai colocar aqui a sua data de nascimento. Vou colocar aqui que o Bruno nasceu em 20 de 9 de 1992. Negrito 14. Nacionalidade brasileiro. Portador do passaporte, que você vai colocar o número do seu passaporte novamente. GD. Passaporte número criado ficticiamente. Somente para fins de preenchimento. Tá? Esse número aqui ele não existe. Nenhum desses dados que eu coloquei aqui ele existe. Tá? Se existir, foi coincidência. Requerente do visto nacional para efeitos. Visto de procura de trabalho. Aqui. Aqui vai ter os termos da lei, né, que autoriza a EMA a consultar seus dados. Aqui você vai colocar sua cidade e estados. Egito também, 14. Bem legalzinho. Aqui você vai colocar o dia e o mês, tá? Se você tiver. Então, aqui no caso eu vou colocar 23. Egito, 14. Novembro. 4. Aí aqui embaixo você vai assinar igual está no seu documento de passaporte, tá? Você vai assinar igualzinho, ok? E vai dar um editar PDF. Baixar. Ele já vai abrir aqui para mim, somente para verificação. Você vai carregar mais rápido, né? Aqui, ó. Já está todo editado com os dados, só falta imprimir e assinar, tá? E anexar junto aos outros documentos. Fechou. Vamos aqui para mais um documento. Esse agora é o último, tá? Que é o termo de consentimento do FS. O termo ele é bem simplesinho, não tem muita firula, não tem que preencher quase nada, somente esta primeira aba aqui, ó, somente a primeira folha. Então a gente vai dar um zoom para aumentar para verificar. Vai colocar, eu li o primeiro é seu nome completo, tá? Nacionalidade brasileira.
Estado civil, solteiro. Lembrando que aqui você vai colocar os seus dados, tá? Aqui eu só estou preenchendo para mostrar para vocês como é que preenche. Profissão açougueiro. O número do RG dele. Vamos colocar um RG fictício para ele, 35 210 659 dígito 7. Aí aqui a gente vai colocar o número do RG. Tá, isso no caso seria o seu número de RG. O estado, o órgão emissor, né? Então a gente vai colocar aqui SSP. Segurança Pública do Estado de São Paulo. Vamos colocar aqui em 14. CPF 459 626 362 35 8 14. Vou colocar aqui, ó. O número do passaporte, tá? O número do passaporte aqui é GD 26 35 29. Nem sei se esse número existe, mas se existir, mil desculpas novamente. Mas é só um número fictício que eu acabei de criar. Endereço. E aqui você vai colocar o seu endereço, tá? Rua Bambolê, 120, Adamantina, São Paulo. Então, vamos lá para 14, Negrito. Lembrando que aqui você tem que colocar o seu bairro, tá? Não sei se existe esse bairro, mas eu coloquei aqui, Água Linda. E aqui, pessoal, a gente completou o preenchimento de todos os formulários, tá? Aqui a gente já preencheu o último formulário que queria preencher. Aqui você vai ter o termo em 4 folhas, tá? No finalzinho dele, você vai colocar aqui também a mesma coisa, que seria data e local. Então vamos colocar Adamantina. Negrito, 14. Então, edição. 3. Negrito, 14. Puxa aqui para cá. Novembro. Negrito, 14. No ano aqui a gente vai colocar o ano da apresentação. Aqui vamos colocar. Opa, não, 12 é muito pouco. 14. Negrito. Pronto. E aqui você vai assinar igual está no seu documento, tá? E no caso você vai imprimir primeiro e assinar logo em seguida aqui embaixo e anexar junto aos outros documentos. Vamos dar um editar PDF somente para verificar como é que ficou. Baixar. Ele vai baixar aqui o quarto PDF. Para mostrar pra gente como é que ficou. Você vê que fica bem direitinho, não fica nada fora
quando você preenche pelo I Love PDF. Você vê que ele fica bem retinho, ó. Você vai para a última folha. Fica bem legal, bem nítido, né, para se visualizar. Fechou? Pessoal, agradeço a todos que assistiram o vídeo aqui até o final. Lembrando para vocês que a gente tem um aplicativo, tá, onde você pode fazer um acompanhamento de documentos, tá? Tem explicar documento por documento, vai ter uma explicação, vai ter um vídeo instrutivo, tá, igual esse daqui, e vai ter se tiver algum link que você tem que acessar, lá vai ter o link já direto, por exemplo, para esses PDF, lá já tem um link direto para download dos PDFs, o link direto para solicitar passaporte, tudo pelo próprio aplicativo, tá? Então, agradeço a todos, ficamos por aqui. Obrigado.